E agora eu tenho certeza que é uma pauta que vai ter muitas dúvidas. Quer dizer, nem tantas assim, porque o nosso convidado explica muito bem, ele vai conseguir responder a todas as perguntas sem que cheguem aí muitas delas. Porque a gente vai falar agora de massa muscular. Uma das coisas mais importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Ganhar massa muscular para aumentar o metabolismo, ganhar massa muscular para estética, e são tantos detalhes. Ele vai contar pra gente como manter massa muscular, como ganhar e quando a gente perde. Mais uma vez, com o maior carinho, a gente recebe o Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Carol. Que é clínico geral e nutrólogo. E de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, está aqui no nosso programa. Primeiro, parabéns, porque a historinha que você montou eu achei incrível, né? Lúdica, é fácil, colorida, vai ser o máximo. Além de tudo, vai ser o máximo. Vamos lá. E parabéns também pela pauta, porque eu acho que essa é uma informação que as pessoas não têm. É verdade. E que, graças a Deus, a gente pode dar ouvido. Não vou ser bonita. Não vou te interromper mais nenhuma vez. Prometo, a aula é toda sua. Comece por onde quiser, doutor. Vamos lá, Carol. Meio que uma continuidade do que a gente fez na pauta passada. Mas eu vou falar alguns números aqui, Carol. Tudo leva em consideração o peso da pessoa, tá? A sua altura, o seu nível de atividade física. Mas vou fazer um resumo no raciocínio que eu acho que vai ficar claro. Ok. O nosso corpo, para manter músculo, ele precisa de um aporte de combustível para que a gente não utilize as proteínas do nosso músculo como fonte de energia. Perfeito. Porque se você ingere pouquíssimas calorias e tem um gasto energético muito intenso, o corpo começa a utilizar a proteína do teu músculo para virar energia. E isso gera uma perda. Tá. Então, primeiro, para ficar claro, então o que eu fiz essa historinha aqui, Carol? Eu vou chamar o músculo, tá, de parede. Ok. Tá? Para uma parede ser construída, Carol, a gente precisa de quê? A gente precisa de tijolo, tá? A gente precisa de cimento e a gente precisa de um construtor, um pedreiro, que una os tijolos com cimento e faça a sua parede existir. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Eu estou chamando o cimento, o tijolo, de proteína. Tá? Aonde a gente encontra proteína? Tá? Aqui eu trouxe os exemplos dos alimentos, fontes de proteína. Aqui eu trouxe as carnes todas, a carne vermelha, eu trouxe o peito de peru, trouxe o frango, trouxe o peixe, trouxe os ovos, trouxe os queijos, é um queijo branco, e trouxe um iogurte, que seria também um leite. São as proteínas animais. Okay. E proteínas vegetais a gente tem a lentilha, temos a soja, temos o feijão, o grão de bico, a ervilha. Eles também são proteínas, então? São fontes de proteínas de origem vegetal. Tem um pouco de carboidrato também? Tem um pouco mais de carboidrato e um pouco menos de proteína, mas é uma fonte proteica de origem vegetal bem satisfatória. Entendi. Tá? A gente não depende só da proteína animal. A proteína vegetal também é uma fonte interessante. Aliás, se recomenda 50% para cada uma. Entendi. Tá? Ótimo. Para você manter o teu peso, a sua massa muscular, você tem que ingerir em média de 0,8 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo do teu peso. Certo. Tá? Isso tem que ser calculado individualmente. Tá? Então a gente tem que ter o peso. O peso exatamente do paciente, da pessoa. E calcular entre 0,8 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo do seu peso. Se eu forneço, ele tem tudo para conseguir manter a sua massa muscular. Ok. Tá? Tá. Agora, por que eu chamei o carboidrato de cimento? Porque se você ingerir pouco carboidrato, a proteína que você ingere não consegue ser unida para virar a parede. Tá? Eu chamei de cimento porque o aporte calórico final do dia tem que ser suficiente para o teu corpo dirigir a proteína que você comeu, o tijolinho, para virar a parede. Se você ingerir, faz uma dieta muito hipocalórica, com pouquíssimo carboidrato, você provavelmente, gastando muito, uma atividade física muito intensa, com pouco carboidrato, o teu corpo vai pegar a proteína, tijolo da tua parede e vai utilizar para virar energia. Então você acaba perdendo. Então, o carboidrato é importante de existir num plano alimentar. Tá? E eu chamo de cimento porque sem ele a gente pode ter um monte de tijolo, mas não conseguir unir. Então, para que a gente mantenha a massa muscular, é importante um pouco de aporte do carboidrato. Quanto desse carboidrato a gente tem que ter durante as refeições do dia? Olha, no total, isso pode ser por refeição, mas o total do dia é que pelo menos 50% do que você comeu seja carboidrato. Certo. Entre 45% a 55%. Isso é calculável numa avaliação
quanto tem de carboidrato, de calorias por cada porção, isso é perfeitamente calculável. Então, a gente encontra os carboidratos nesses exemplos? Nesses exemplos, eu trouxe o arroz, os cereais, né, o arroz, a batata, trouxe os pães, eu trouxe aqui um exemplo de um pão integral, trouxe massa. Todas as frutas estão no grupo do carboidrato? Sim, e legumes e verduras que também não estão aqui presentes, mas também são carboidratos. Tá? Perfeito. Para você conseguir fazer isso virar a parede, você precisa do pedreiro, do construtor. Tá? Qual é o maior estímulo para que você estimule a proteína, o tijolinho, a ir para o lugar onde ele precisa? Atividade física. Sem atividade física, você não tem um pedreiro. Você pode se entupir de proteína, se entupir de carboidrato e não ter o pedreiro para construir sua parede. Só atividade física vai fazer com que a junção dessa proteína com esse carboidrato vire a parede. Seja o músculo mesmo vire Exatamente. a parede. Sem isso não adianta. É lógico que existem outros fatores aqui, hormonais, existe a presença de hormônios que otimizam essa passagem do tijolinho para virar a parede. Com o passar da idade, existem declínios hormonais, precisam também ser vistos, né? Mas o maior estimulante é a atividade física. Sem atividade física, não tem jeito. Então você disse o seguinte, que para a gente conseguir conciliar a proteína, o carboidrato, eles formarem o músculo que está representado por uma parede, né, de um prédio e tal, a gente tem que ter o pedreiro, que no caso é a atividade física. Exatamente. Quais as atividades físicas hoje recomendadas para quem quer manter a massa muscular ou ganhar massa muscular? Bom, tem que ter a musculação, obviamente. Tem que ter musculação, não dá para fugir da musculação. Não, porque é o estímulo, é o construtor, né? É o pedreiro que você vai ter que estimular para poder construir a tua parede. Tá? Sem isso não tem jeito. Yoga, pilates? Não, para ganho de massa não, suficiente para ter um gasto energético, né? Para você manter o teu peso, né? Peso uma coisa, massa muscular, você pode ganhar peso em gordura, pode perder peso porque diminuiu gordura e preservou massa. Entendi. Massa muscular especificamente, quais as condições que perdem, mantêm ou ganham? Agora vamos começar a mimetizar isso aqui, tá? Se você ingerir uma dieta com menos que 0,8 gramas de proteína por quilo do seu peso, tá? Vou pegar uma mulher de 60 quilos, ingerindo 0,6 gramas, você teria que ingerir 36 gramas de proteína por dia. Só para você ter uma ideia, uma poça de peixe de 100 gramas tem 20 gramas de proteína. 3/4 de xícara de soja, tem 22 gramas. Então, para você fazer uma dieta hipoproteica, você tem que avacalhar muito. Tá? Você tem que realmente falar, estou fazendo a dieta que só come alface. Entendi. Tá? Aí você vai começar a usar a proteína do teu músculo para virar energia. O corpo precisa de energia o tempo inteiro. Não está dando energia e você pode ir até para a academia malhar, tá? Mas você não está dando a proteína, nem o tijolo e nem o cimento adequado. Não adianta, seu corpo vai utilizar a parede, proteína do teu músculo para virar energia. Você entra no que a gente chama de catabolismo, você perde massa muscular. Tá? Isso é péssimo para qualquer idade, qualquer fase da vida, a gente tem que envelhecer mantendo massa muscular, Carol. Tá? Quanto mais massa muscular a gente mantém, pelo menos, melhor para a saúde. Tá? Se você quer manter massa muscular, você tem que fazer um estímulo, fazer um pouco de musculação. Aí o seu instrutor vai calcular o nível, o tempo, o número de séries, tudo isso é individual. Não tem como eu dizer aqui um padrão. Mas tem que ser calculado uma quantidade de atividade física correta. Te dá a quantidade correta de pedreiro com o tijolo e o cimento para manter a tua parede. O horário da atividade física altera alguma coisa? Olha, os estudos ainda não conseguiram comprovar nada. O importante é a atividade física. Se ela é noturna, o importante é você se alimentar antes da atividade física. Nunca faça atividade física em jejum. O que a gente come antes de uma atividade, de uma musculação? Uma hora antes, uma combinação de carboidrato e proteína. Carboidrato e proteína antes, carboidrato e proteína depois. Tá? Na primeira hora antes, um iogurte com uma fruta, uma banana, por exemplo, uma fonte generosa. Olha, uma delícia. Estou indo para atividade física, estou entrando na academia. Se eu for pegar muito peso, fazer muitas sequências, um pouquinho de energia antes no gelzinho de carboidrato. Tá? Ou uma fruta seca, como um damasco, por exemplo. Que te dá bastante energia para você não queimar músculo na hora que está fazendo atividade física. E na primeira hora após a atividade, proteína com carboidrato depois. Um sanduíche de pão integral com peito de peru.
Tá, um frango grelhado, de repente também um com frango grelhado, de arroz integral. Arroz integral, uma massa, não tem problema. Entendi. Tá? Com isso a gente vai manter. Vai manter. Agora, para ganhar massa muscular, que é a dúvida, todo mundo tem essa dúvida, que escrevem, tô malhando, Carol, tô fazendo tudo direitinho, seguindo a dieta, não consigo me sentir Porque um desses 3 passos aqui estão alterados. Tem que aumentar muito o consumo da proteína? Tem que ingerir pelo menos 1,6 gramas de proteína gramas de proteína para cada quilo de peso. Tá? Então você tem que aumentar o aporte proteico, tá? Tem que dar tijolo. Só se constrói parede com mais tijolo. Tá? Olha que bacana aquele monte. Eu acho se eu pegar 2 tijolinhos aqui, eu vou ter que ter atividade física para ser o pedreiro. Tá? Coloquei 2 tijolinhos aqui. Eu tenho que ter o cimento, que é o carboidrato, tá? Que eu coloquei aqui uma colinha bastão para mimetizar o que colaria o tijolinho, tá? Vou passar aqui e vou aumentar a minha parede. Só que eu preciso de uma atividade física, muscular, lógico, eu preciso de musculação. Tá? Tem que fazer uma atividade de hipertrofia, não deixar de ingerir carboidrato, tá? Você tem que calcular isso perante o paciente, pela sua altura, pelo seu nível de atividade física, mas 1,6 gramas é o mínimo de proteína que seu corpo precisa, de gramas por quilo, para hipertrofia, para ganho. 1,6 gramas por quilo? 1,6 gramas por cada quilo do seu peso. Isso é perfeitamente calculado com um nutricionista ou com um médico nutrólogo. Agora, 2 perguntas que eu acho muito importantes. Primeira, quem vai fazer a musculação e quer ganhar massa muscular, não para ficar, os homens, né, que querem ficar muito grandes, mas normalmente as mulheres querem ficar delicadas, mais com músculo, para ter esse apoio do metabolismo mais alto, mas também até para uma genética, fica muito bonito, né, um braço torneado, um bumbum durinho, torneado. Nesse caso, a musculação tem que ser diária ou a gente pode dividir, a gente tem 3 vezes por semana dá, no final de semana, quem não tem tempo durante a semana, como a gente consegue dividir para ter uma quantidade de atividade física adequada? Entendi. Para ganhar massa muscular. Você tem que trabalhar grupos musculares em dias alternados. Tá? Então você pode fazer atividade de musculação até 3 vezes por semana, em dias alternados. Trabalhando, às vezes, você pode até fazer 2 dias seguidos de musculação. Se no dia seguinte você trabalhar um outro grupo muscular. Perfeito. Eu faço hoje membro inferior e amanhã membro superior e tronco. Aí tudo bem, mas não é prudente mais do que fazer 2 dias seguidos o mesmo grupo muscular. Você pode fadigar o músculo e entrar em catabolismo. E aí não vai adiantar nada? Não vai adiantar nada. E a atividade física aeróbica? A corrida, a bike, a natação e tantas outras. Onde elas entram na construção aí dessa massa muscular? Ou elas não entram, ou elas dão apoio? E aí? Na verdade, qual é o raciocínio, Carol? O músculo, ele sempre dá preferência como combustível à gordura. Por quê? A sua gordura corporal, como fonte de energia. Porque o músculo quer poupar glicose para não faltar glicose para o cérebro. Então, nas atividades aeróbicas, caminhada, esteira, bicicleta, onde você está em movimentos repetitivos e contínuos, a partir de 20 minutos dessa atividade, o teu músculo prioriza a gordura do teu corpo como fonte de energia. Então, as atividades aeróbicas, não precisam ser intensas, moderadas, caminhada, esteira, bicicleta, dança, por mais de 20 minutos no mínimo, você vai mobilizar a reserva de gordura do seu corpo e vai manter a massa muscular. Entendi, não vamos gastar a massa muscular. Não, você vê que os que fazem maratona, aqueles quenianos, são todos muito magrinhos, né? Você vê que eles fazem atividade aeróbica. O que é a maratona? Nada mais que uma atividade contínua, repetitiva e aeróbica. Eles são geralmente magrinhos. Né? Se você pega aqueles corredores de 100 metros rasos que precisam de explosão muscular, eles são muito fortes, porque eles precisam de outro raciocínio, eles precisam de mais glicose para explosão, precisa de proteína naquele tempo curto. Então, a atividade física aeróbica, para quem quer emagrecer e manter a massa muscular, bacana, e junto com um pouco de musculação, obviamente, para estimular, ter sempre o pedreiro à sua disposição.